Salve galera, tudo bem? Bem-vindos à aula 31 aqui do Missão Enem. Aula de hoje, realismo, naturalismo. Vamos ver como o Enem costuma cobrar essas duas matérias na sua prova. Vem comigo! Pessoal, meu nome é Sérgio Monteiro, professor de Língua Portuguesa e Literatura. Estou aqui para falar hoje sobre realismo e naturalismo, na nossa maratona de literatura para o Enem. Bem, realismo e naturalismo são duas escolas literárias aí, no caso, que têm uma postura antirromântica. Ou seja, eles vêm pós-romantismo e têm uma proposta de romper com os valores da sociedade burguesa e que eram refletidos no romantismo. O realismo, ele é mais antirromântico, vamos assim dizer, porque ele vai pegar todos aqueles valores do romantismo e vai fazer uma oposição ao romantismo. Então, veja bem, se o romantismo valorizava o passado, ele vai retratar o presente, a realidade. Você tem essa questão do perfil psicológico das personagens. O romântico era muito assim, personagens planas, muito previsíveis. Aqui o personagem se torna mais complexo, mais esférico. Há uma objetividade ao narrar. Você procura narrar de uma forma mais objetiva. Você tem uma narrativa mais lenta, porque para poder mostrar a complexidade do personagem, você precisa fazer uma coisa mais cadenciada, um ritmo mais lento. E normalmente pode pegar tanto pessoas comuns quanto da burguesia, ambas irão analisar a questão da relação ser versus parecer. Então, assim, o realismo tem como ponto de partida Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Eu aconselho vocês darem uma visitada lá no Monteiro, né, no canal do Monteiro, e assistir a aula sobre Machado de Assis. Machado de Assis é o principal escritor brasileiro, o homem que revolucionou a literatura brasileira. Ele mudou a forma de contar a história, ele mudou a percepção e a construção dos personagens, ele mudou a forma de se fazer romance no país. E Memórias Póstumas de Brás Cubas é um romance que rompe com o romantismo, que dá início ao realismo no Brasil. Se o realismo tem uma proposta de olhar para a personagem, a psicologia da personagem, a relação ser versus parecer, e faz do adultério o grande tema, o naturalismo, ele procura ser um romance que vai usar as teorias científicas que na época estavam muito presentes dentro da construção do romance, ou seja, vai tentar comprovar as teorias científicas no romance. Aí, quais são as características que saltam do naturalismo? Bem, o naturalismo é uma estética que fala da animalização do homem. O homem, nessa convivência coletiva, as forças do meio são mais fortes que as forças individuais. Então o homem ele age motivado, movido por questões do meio. Então essa animalização do homem é uma tentativa de comprovar que na luta pela sobrevivência, esse homem vai tentar justamente realizar o quê? Vai tentar ser aquilo que o meio impõe. Então as forças mesológicas são muito mais fortes do que a vontade individual. Então essa questão do homem se comportar como animal, ser comparado a macho, fêmea, a narrativa falar que os instintos são muito mais fortes que a razão ou o sentimento. Aí você vê a questão do sexo, você vê muito a questão da violência e uma postura do narrador sendo como um cientista, ou seja, ele narra os fatos procurando não se intrometer e procurando fazer uma análise de como essas pessoas são motivadas por esse meio. E aí é claro que as classes mais pobres acabam se tornando muito mais presentes. O livro que eu marco inicial é o Mulato, mas muita gente estuda o Cortiço, do Aloysio Azevedo, que são consideradas duas obras exemplares daquilo que seria a proposta do naturalismo no Brasil. Quer saber mais? Quer ler um pouco mais sobre isso? No canal do Monteiro temos aulas de naturalismo, realismo e Machado de Assis, que dá para você ampliar um pouco mais essa conversa. Agora, como que o Enem trabalha isso? Veja bem, o Enem, vou partir aqui, a questão número 1 foi do Enem 2017, e que eu tenho um conto chamado Causa Secreta. E aí, quando tem esses textos em prosa, eu acho muito interessante que você leia o enunciado para saber o que você tem que prestar atenção naquilo que ele quer dentro do texto, principalmente quando é texto literário. Ele quer o seguinte: no fragmento, o narrador adota um ponto de vista que acompanha a perspectiva de Fortunato. Ou seja, o narrador, ao contar a história, ele assume o olhar de Fortunato, do personagem
e narra o que o personagem viu, o que o personagem percebeu. Então, ele assume a perspectiva de Fortunato. O que singulariza esse procedimento narrativo é o registro do ou da... É isso que eu vou ter que procurar. Quando que ele assume o olhar de Fortunato e o que ele procura passar nesse olhar. Garcia tinha-se chegado ao cadáver, levantar o lenço e contemplara por alguns instantes as feições defuntas. Depois, como se a morte espiritualizasse tudo, inclinou-se e beijou-a na testa. Foi nesse momento que Fortunato chegou à porta. Estacou assombrado. Não podia ser o beijo da amizade. Podia ser o epílogo de um livro adulto. Entretanto, Garcia inclinou-se, ainda para beijar outra vez o cadáver. Mas então não pôde mais. O beijo rebentou em soluços e os olhos não puderam conter em lágrimas que vieram em borbotões. Lágrimas de amor calado e irremediável desespero. Fortunato, à porta, onde ficara, saboreou tranquilo essa explosão de dor moral que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. Ou seja, o personagem que no primeiro momento se assombrou, posteriormente ele ficou assistindo a tristeza, o desespero da pessoa chorando ali. Então ele sentiu prazer, se deleitou em assistir o sofrimento da pessoa e com isso, quer dizer, ele não ficou o assombro, o susto, passou tudo, porque ele ficou se deliciando, ele ficou saboreando o sofrimento de Garcia. Por isso, ao adotar o ponto de vista Fortunato, o que ele procurou mostrar? A indignação? Não. A tristeza compartilhada? Não. O espanto? Inicialmente sim, mas depois ele não teve mais espanto. O prazer da personagem em relação ao sofrimento alheio? Exatamente isso. Então a perspectiva de Fortunato foi assumida para mostrar esse prazer que ele sentiu, como ele se deliciou em observar o desespero do amigo que estava ali beijando a esposa do Fortunato. Então letra D é a resposta, D de dado. Na questão 2, o título se chama Bons Dias, também é de Machado de Assis, um texto realista, 14 de junho de 1889. Você vai ler os textos realistas, você vai ver que eles botam muito o nome do lugar, colocam muito a data. Por que eles fazem isso? Porque é um recurso para dar maior verossimilhança, um valor documental, para poder falar, ó, tudo que eu estou falando aqui teria acontecido nesse dia, nesse lugar, nessa época. Isso é uma característica muito forte do projeto que a gente chama de realismo. Então o realismo faz muito isso. 14 de junho de 1889. Ó doce, ó longa, ó inexprimível melancolia dos jornais velhos. Conhece-se um homem diante de um deles, pessoa que não sentir alguma coisa ao ler as folhas de meio século, bem, pode crer que não terá nunca uma das mais profundas sensações da vida, igual ou quase igual à que dá à vista das ruínas de uma civilização. Não é a saudade piegas, mas a recomposição do instinto, a revivência do passado. Veja, é uma pessoa falando aqui, o narrador está falando sobre essa questão de consultar o jornal, papéis velhos, como que isso traz à memória sensações, valores que ficaram no passado, que estavam no passado e que traz isso à tona no presente. E aí ele diz, o jornal impresso é parte integrante do que hoje se compreende por tecnologias de informação e comunicação. Nesse texto, o jornal aí, no caso, é reconhecido como objeto de devoção pessoal. Não é pessoal, isso aí está falando de quem não fez, quem não viu, então teria um caráter que não seria apenas pessoal. Quando eu chego na letra B, elemento de afirmação da cultura, eu não tenho aqui essa questão de afirmação da cultura. Ele fala ruínas de uma civilização, mas ele não fala de uma cultura, de algo particular, de algo específico. Instrumentos de reconstrução da memória. Sim, porque aqui ele diz, né? Jornais velhos, mas a recomposição do instinto, a reviviscência do passado, ou seja, trazer de volta aquilo que estava no passado na memória. Letra C. Não é uma ferramenta de investigação do ser humano, porque é uma questão universal da sociedade, e veiculação de produção de fatos. Não. Aí foge
o que o jornal está se falando no texto. Não é reconstruir a realidade, é reconstruir o passado, a memória. Então aí, letra C. Veja bem, eu não estou para resolver a questão, não estou usando nada da teoria do realismo, do naturalismo. Ele botou um texto, a gente fala de Machado de Assis, qual a estética ou qual a escola que ele pertence, mas você vê que isso daí não está comprometendo. Saber ou não a escola literária não afetou em nada a resolver a questão. Veja, a questão número 3, no romance O Cortiço de Aloysio Azevedo, as personagens são observadas como elementos coletivos caracterizados por condicionantes da origem social, sexo e etnia. Ou seja, ele já está te explicando o que seria o naturalismo. Na passagem transcrita, o confronto entre brasileiros e portugueses revela pela prevalência do elemento brasileiro. Pois, então eu vou ter que ler o texto e vou ter que perceber por que o elemento brasileiro prevaleceu sobre o português. O que houve aqui para que o que é brasileiro se sobreponha ao português? Então, vamos ler aqui rapidinho. Abatidos pelo fadinho harmonioso e nostálgico dos desterrados, ou seja, dos exilados que estão fora da terra, iam todos, até mesmo os brasileiros, se concentrando e caindo em tristeza. Mas, de repente, o cavaquinho de Porfiro, acompanhado pelo violão do Firmo, romperam vibrantemente com um chorado baiano. Nada mais que os primeiros acordes da música crioula para que o sangue de toda aquela gente despertasse logo, como se alguém lhe fustigasse o corpo com urtigas bravas. E seguiram-se então outras notas e outras cada vez mais ardentes e mais delirantes. Já não eram dois instrumentos que soavam, eram lúbricos gemidos e suspiros soltos em torrentes, a correrem, serpenteando como cobras numa floresta incendiada. Eram ais convulsos, chorados em frenesi de amor, música feita de beijos e soluços gostosos, carícia de fera, carícia de doer, fazendo estalar de gozo. Olha só, a música brasileira se impôs porque enquanto a música portuguesa era triste, chorosa, estava deixando todos desanimados, a música mexeu com o instinto, fez com que as pessoas saíssem, vibrassem, tivessem uma vibração diferente. Por isso que o gênero brasileiro prevaleceu sobre o português. Então, na letra A destaca o nome de personagens brasileiros. Não é isso que fez, o nome do personagem que fez mudar. Exalta a força do cenário natural brasileiro? Não, está falando da música. Mostra o poder envolvente da música brasileira que cala o fado português? Exatamente isso que a gente leu. Então é a letra C, o poder da música brasileira que vai calar o fado português. Letra C. As outras destacam o sentimentalismo brasileiro. Eu já falei que aqui você não tem nada de sentimento. O sentimentalismo é do romantismo. E o naturalismo, o realismo rompem com esse sentimentalismo. Atribui aos brasileiros uma habilidade maior com instrumentos musicais. Não é isso. Não é isso que ele está falando. Ele está falando aqui sobre como a música sobrepôs a música portuguesa. Não tem nada a ver com os instrumentos. Ele fala dos instrumentos que foram usados para produzir esse ritmo que mexeu com o imaginário coletivo. Então é a letra C. Na questão 4, eu separei uma quarta aqui, que é a normalista de Adolfo Caminha, também naturalista. Veja, alinhada às concepções do naturalismo, então você não precisava saber, porque ele já diz aqui para você, o fragmento do romance de Adolfo Caminha, de 1893, identifica e destaca nos personagens uma... Então eu vou ter que ler aqui para perceber o que ele, no caso, procura destacar no texto em relação aos personagens. Então vamos lá. Quantas mulheres de vida alegre detestava-as? Tinha gasto muito dinheiro, precisava casar, mas casar com uma menina ingênua e pobre, porque nas classes pobres que se encontra mais vergonha e menos bandalheira. Ora, Maria do Carmo parecia-lhe uma criatura simples, sem essa tendência fatal das mulheres modernas para o adultério. Uma menina que até chorava na aula simplesmente por não ter respondido a uma pergunta do professor. Uma rapariga assim era um caso esporádico, uma verdadeira exceção no meio de uma sociedade ruída por quanto vício há no mundo. Ia concluir o curso e quando voltasse ao Ceará, pensaria seriamente no caso. A Maria do Carmo estava mesmo a calhar. Pobrezinha, mas inocente. Então veja bem, olha a questão da descrição da personagem aqui. A personagem ela tem uma questão de ser pobre,
a questão da mulher aí no caso ser calada, submissa, não ser voltada ou ser corroída por valores morais que levam ao adultério. Então veja, ele quer aquela mulher bela, delicada do lar, ela não precisa ser rica, desde que ela seja justamente o quê? Uma pessoa que represente aquele modelo romântico da mulher, calada, toda ela ali contida, obediente ao marido. Então veja bem, o que se destaca aqui? Compleição moral condicionada ao poder adquisitivo. Veja, pobrezinha mais inocente. Então não tem uma ideia de soma aqui ou de condição. Então o condicionamento não está relacionado. Temperamento inconstante? Não. Incompatível? Não é isso que ele está aqui. Formação intelectual escassa. Veja bem, ela gostava de responder as perguntas do professor. Então, assim, intelectual escassa, desvios de conduta, não tem. Ela é uma pessoa pudica. Ela não tem essa desvio de conduta. Laço de dependência ao projeto de reeducação de inspiração positivista. Pô, aí o cara foi viajando na maionese. Sujeição, ou seja, ela se sujeita, é uma personagem sujeita a modelos representados por estratificações sociais, ou seja, ela é pobre, e de gênero. Qual é o papel da mulher? Ser submissa, obediente ao marido. Letra E. Então aí, ó, veja, eu não precisava saber realismo e naturalismo, eu precisava entender o que eu estava lendo. Questão de literatura, eu estou falando das escolas para você saber que existe e o que é. Mas para fazer a prova do Enem, o texto, o fragmento que eles colocam sempre será suficiente. O problema é quando eles botam poesia na parada. Quando é texto em prosa, eu acho que fica bem mais simples e bem mais direto para responder. Então veja bem, se você gostou da aula, se você gostou desse momento aqui, não deixe de ir no canal do Monteiro e assistir às aulas de realismo, naturalismo, Machado, para você poder saber como entender e como estudar esse processo. Segundo, se inscreva no canal. Pessoal, é muito importante. Missão Enem, para estar aqui existindo, ele precisa muito da sua participação, da sua interação. Então, por favor, se inscreve no canal, indica para o amigo, fala com o colega, a gente precisa de você. É isso que vai fazer com que esse canal continue existindo. Quer dizer, é uma coisa muito complicada a gente falar isso, mas a gente depende das pessoas interagirem e estar aqui. Então, eu preciso muito de vocês para que vocês façam com que esse projeto continue e que ele exista. Valeu? Então, se inscreve no canal, toca o sininho e compartilhe essas informações. Valeu? Até o próximo encontro. Tchau, tchau.